Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa matéria. Nós estamos falando sobre hidrocarbonetos. Na aula passada, a gente aprendeu a dar nome aos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Hoje, nós vamos falar sobre as propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Quais são essas propriedades? Ponto de fusão, ponto de ebulição e o tipo de interação que eles fazem, ok? O que acontece? Hidrocarbonetos são substâncias apolares. O que quer dizer isso, apolar? Se você pegar, por exemplo, a gasolina, que é um hidrocarboneto, e misturar ela com água, você vai observar que eles não se misturam. Água e gasolina não se misturam, assim como, por exemplo, a água e o óleo diesel, sei lá. Você pegou, misturou os dois. Passou um tempo, vai dar uma linha ali, né? Vai dar uma divisão. Por quê? Porque uma substância ela é apolar e a outra é polar. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que todos os hidrocarbonetos são apolares. Todo hidrocarboneto ele é apolar. Aonde que você vai encontrar isso no seu livro? Na página 45. Na página 44, aqui vai ter algumas explicações sobre os tipos de interação que existem, né? Que é uma coisa que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Então, eu acho bacana você dar uma lida na página 44 para você relembrar os tipos de interação que existe. Depois, você vai passar para a página 45 e a gente vai começar a estudar as propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Então, o que acontece? O hidrocarboneto, você já sabe, ele é apolar, é o que você precisa saber. E aí existe uma regra que ela fala o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. O que quer dizer isso? Se uma substância ela é apolar, quer dizer que ela vai se dissolver em outra que seja apolar. Por isso, semelhante dissolve semelhante. Então, se há uma divisão, quando você mistura duas coisas lá e houve uma divisão, elas não se misturaram, quer dizer então que ali há uma diferença. Uma é apolar e a outra é polar, ok? Então, a primeira coisa, hidrocarbonetos são apolares. E aí, o que acontece? Ah, mas o que significa isso? O que a polar vai mandar? Vai mandar que todo hidrocarboneto vai apresentar baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Então, o hidrocarboneto, ele vai ter um ponto de ebulição e um ponto de fusão baixo. Por quê? Porque ele é uma substância apolar. E aí, por ele ser uma substância apolar, a interação que as moléculas fazem, né? Então, quando a gente fala interação, é como se eu pegasse duas moléculas iguais. Então, quando você pega, por exemplo, 1 litro de gasolina, ali tem milhares de moléculas de gasolina, milhares, e elas estão interagindo umas com as outras, né? Lembra que no estado líquido há um movimento ali, por quê? As moléculas estão ainda querendo ficar juntinhas. Então, existe uma interação entre elas ali para elas ficarem juntinhas. Só que essa interação ela é muito fraca. Então, o que vai acarretar isso, a interação ser fraca? A substância, qualquer coisa que você faça com a substância, ela vai se separar, porque a interação é fraca. Então, uma justificativa, por exemplo, por que a gasolina ela é muito volátil, né? Por que ela evapora com facilidade? Porque a interação que há entre as moléculas é fraca. Então, qualquer mudança de temperatura, ela já evapora. A interação entre a molécula não é forte, porque se fosse forte, mudasse a temperatura, ela não ia entrar em ebulição, né? Ela não ia vaporizar rapidamente, ela não ia se tornar um líquido tão volátil, né? Ela ia ficar mais juntinha, ela ia ficar mais presa, né? Então, por isso que é uma justificativa até, por exemplo, se você fosse te perguntar assim, por que a água não evapora com tanta velocidade quanto a gasolina? A água é uma substância polar, né? Ela faz ligações de hidrogênio, que é uma interação extremamente forte. Então, as moléculas da água querem ficar sempre juntinhas. Agora, o hidrocarboneto, por ser apolar, a interação dele é extremamente fraca. Então, qualquer coisa vai fazer com que essa substância, ela mude aí a situação dela, acarretando um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito baixo.
Na página 45, você tem um quadrinho aqui no final que é uma informação muito útil. Fala assim, ó, quanto maior o número de átomos de carbono em uma cadeia normal, mais alto o ponto de ebulição no composto. Então, se você for comparar dois hidrocarbonetos e você quer saber quem que tem o maior ponto de ebulição entre dois hidrocarbonetos, a gente está comparando um hidrocarboneto com outro hidrocarboneto. Quem que tem o maior ponto de ebulição? Aquele que tiver o maior número de carbonos. Então, eu tenho uma cadeia lá, eu tenho o etano, e eu estou comparando ele com por exemplo, sei lá, um butano. Quem tem maior ponto de ebulição? Quem tem maior ponto de ebulição é aquele que tem maior quantidade de carbonos. Então, o butano, ele tem o maior ponto de ebulição, porque ele tem a maior quantidade de carbonos. Alessandra, então por que você falou que a substância polar tem um menor ponto de ebulição? Isso vai ser uma informação que você vai usar quando a gente aprender as outras funções. Porque assim como a gente está estudando a propriedade do hidrocarboneto, a gente vai estudar as propriedades das outras funções, as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. Então o que vai acontecer? Você vai precisar comparar quem tem maior ponto de ebulição, quem tem o menor. Então você já sabe que o hidrocarboneto ele sempre tem o menor ponto de ebulição, porque ele é apolar. Então você tem que memorizar isso. O que você tem que memorizar? Hidrocarbonetos são substâncias apolares, interação fraca, menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição, quando eu for comparar ele com outras funções. Estou comparando o hidrocarboneto com o hidrocarboneto. Quero saber entre eles quem tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Aquele que tem maior quantidade de carbonos. Isso numa cadeia normal. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia que não é ramificada. Porque quando ele for ramificado, vai mudar uma regra. E aí, a título de curiosidade, quando eu falo interação fraca, só voltando, essa interação fraca recebe um nome específico, dipolo instantâneo e dipolo induzido. É a mais fraca, tá? Então, os hidrocarbonetos, eles fazem esse tipo de interação. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. E aí, o que vai acontecer? E quando acontecer que a minha cadeia for uma cadeia ramificada, como é que eu vou olhar isso? Quem que tem o maior ponto de ebulição? Página 46... no primeiro parágrafo da página 46, tá assim, ó. No entanto, ao comparar os hidrocarbonetos de cadeia normal com os de cadeia ramificada, que tenham a mesma massa molar, entende-se que os compostos de cadeia normal apresentam ponto de ebulição mais elevado que os de cadeia ramificada. Então, segunda coisa, estou olhando e eu estou comparando uma cadeia normal. Então, todos esses dois aqui são cadeias normais. Normal. E comparei com uma cadeia que ela é ramificada. Então, aqui, ó. Coloquei uma qualquer aqui. Ramificada. E aí, o exercício quer saber, dentre os dois, né? Ramificado. Vamos supor que você pegou agora o butano e o metilpropano. Quem que tem maior ponto de ebulição? O butano ou o metilpropano? Continua sendo o butano. Por que o butano? Porque ele tem uma cadeia normal. Então, se eu comparar uma cadeia normal com ramificada, a que tem cadeia normal é sempre a que tem um ponto de ebulição maior, tá? Vou explicar isso para você entender. Por quê? A interação entre uma molécula de cadeia normal é mais fácil. Então, olha aqui. Vamos supor que lá no meu copo tá cheio disso aqui, de butano. É como se ele se encaixasse. Olha lá. CH3, olha que facilidade. CH2, CH2, CH3. Se encaixam, ó. Agora imagina uma cadeia de metilbutano lá. Olha a dificuldade. A interação entre elas, como é que é mais complicadinha. É como se não encaixasse, né? Olha aqui, o CH bate no CH3, aqui tá legal, mas aqui não. Então dificulta a interação quando a cadeia é ramificada. Logo, você já sabe, né, se quando ela é ramificada eu tenho dificuldade de interação, quanto mais ramificada ela for, mais difícil vai ser a interação. Ou seja, né, desculpa, maior vai ser
menor vai ser o ponto de ebulição. Como é que você vai saber disso? Página 47 tem outro quadrinho importante, grifa ele aí no seu livro. Quanto maior a área superficial entre as moléculas de um composto, mais intensas ligações intermoleculares e, portanto, mais alto o ponto de ebulição. Então, quanto mais ramificado for a sua cadeia, menor é o ponto de ebulição, porque a área ali, a superfície de contato, né, a área superficial ali, só diminui. Né? Quanto mais ramificado ele é, a área ali dele fica difícil, a área superficial dele ali, para ter contato com outras moléculas fica mais complicado. Na página 46 tem um desenho bem bacana que ilustra isso, que eu até fiz aqui, e é bacana de você observar. E aí, então, recapitulando só para a gente finalizar aqui, tá? Sobre as propriedades dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas apolares, que fazem interação do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, que é uma interação extremamente fraca. Ponto. Vou comparar hidrocarboneto com hidrocarboneto, né? Então, estou comparando só hidrocarbonetos. E quero saber quem tem maior ponto de ebulição, quem tem o menor ponto de ebulição. Primeiro, vou olhar o tipo de cadeia. A cadeia é normal. Se a minha cadeia, dos dois que eu estou comparando, dos três que eu estou comparando, é uma cadeia normal, eu vou olhar a quantidade de carbono para saber se ele é ou não o mais, que tem maior ponto de ebulição, o menor ponto de ebulição. Então, quanto mais carbono tiver, maior o ponto de ebulição e fusão. Comparei uma cadeia normal com uma ramificada. Quem tem maior ponto de ebulição? Normal. Comparei só cadeias ramificadas. Quem tem maior ponto de ebulição? Aqui é menos ramificada, tá? Aqui é mais ramificada, tem o menor ponto de ebulição e o menor ponto de fusão. Então, são essas as propriedades dos hidrocarbonetos.